Boas tardes, boas noites. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E na semana passada nós começamos a falar sobre o islamismo, né? Para que a gente possa manter a linha de raciocínio, eu vou repetir até a leitura um pouquinho mais rápido para que a gente não tenha que retornar ao texto original pelo vídeo, né? E aí nós vamos continuando. Então isso já foi lido, mas vamos lá. O islamismo. Antes da fundação do papado em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Muitos emissários do alto tomam corpo entre as falanges católicas no intuito de regenerar os costumes da igreja. Embalde, porém, tentam operar o retorno de Roma aos braços do Cristo, conseguindo apenas desenvolver o máximo de seus esforços no penoso trabalho de arquivar experiências para gerações futuras. Até aí a gente já conversou, esses espíritos começaram a reencarnar tentando restaurar essa pureza da Igreja de Roma, né? Mas as circunstâncias eram muito fortes e os interesses principalmente. Então isso só serviu para registrar aquilo que tinha acontecido através das escrituras, através dos evangelhos, né? Para que isso chegasse até nós. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários veio aquele que se chama Maomé, ao nascer em Meca no ano de 570. Filho da tribo dos Coraixitas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. Então está clara a missão de Maomé, era um missionário, né? Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com a Khadija e não resiste ao assédio dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. Dotado de grandes faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho dos seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto, nos grandes lances da sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A par do perfume cristão que se evola de muitas de suas lições, há um espírito belicoso, de violência e de imposição, junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão. Existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal, num cérebro transviado do seu verdadeiro caminho. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz, e cujas raízes era necessário extirpar. Vejam, temos aqui um missionário, né? Nem por isso, com uma missão de restaurar o evangelho na Ásia, né? Através das tribos árabes, nem por isso ele deixa de receber o assédio das forças do mal, e inclusive se deixando levar por esse assédio. Aonde, né? Como é que ele aceita? Passa a ter algum culto? Não. Esse assédio da espiritualidade inferior se faz através dos próprios interesses, que é o tripé sempre repetido: orgulho, vaidade e egoísmo. Essa é a ligação com as trevas. Se nós temos a nossa consciência ligada com Deus
nós temos a nossa ligação com Deus através da consciência, nós estabelecemos a ligação com as trevas pelo orgulho, vaidade e egoísmo. Então não é uma luta de bem e mal, como até ele mesmo fomenta. É muito pelo contrário, né? São as atitudes, os interesses dele que comprometem a missão. Né? Por quê? Porque se eu coloco a minha vontade na frente, não fazendo a vontade dos céus, eu vou comprometer o que Deus espera de mim e acabo fazendo aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero nem sempre, aliás, a grande maioria das vezes, é discordante daquilo que Deus espera de mim por uma questão de razão maior. Né? O que Deus quer através de mim é justamente o que me é melhor evolutivamente como espírito e para todos aqueles que me envolvem. Já quando eu penso nos interesses próprios, esses são imediatos, né? Esses são do presente. É aquilo que eu ganho na hora, com o meu orgulho, a vaidade. Enquanto que o que Deus espera que eu faça é para o melhor, para o meu amanhã, para o meu futuro e daqueles que comigo convivem. Né? Veja que a história se repete, os graus são diferentes, né? Assim como tem o Maomé, né? Teve gênio, lembrando assim rapidinho, né? Napoleão também era um gênio e acabou cedendo para algumas coisas, então não adianta ser gênio, ser missionário, né? Não é uma questão, se é missionários, né? É justamente para usar da capacidade própria em favor da evangelização. Vamos continuar aqui. Aqui já é o exclusivo desse nosso encontro, né? As guerras do Islã. Maomé, nas recordações do dever que o trazia à terra, lembrando os trabalhos que lhe competiam na Ásia, a fim de regenerar a igreja para Jesus, vulgarizou a palavra infiel entre as várias famílias do seu povo, designando assim os árabes que lhe eram insubmissos, quando a expressão se aplicava perfeitamente aos sacerdotes transviados do cristianismo. Então veja, dentro do Alcorão existe o conceito de infiel que originalmente se dizia àqueles que não se converteram ao islamismo dentro do mundo árabe, naquelas tribos, né? Mas que por analogia foi estendida ao catolicismo, porque eles são infiéis, já que eles não se submeteram ao Alcorão, né? Continuando. Com o seu regresso ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina, pela força da espada, e todavia os seus continuadores não se deram por satisfeitos com as semelhantes conquistas. Iniciaram no exterior as guerras santas, subjugando toda a África setentrional no fim do século VII. Nós estamos falando aí no ano 600 aproximadamente, 600, 700. Nos primeiros anos do século imediato, atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha, em vista da escassa resistência dos visigodos atormentados pela separação, e somente não seguiram caminho até além dos Pirineus, porque o plano espiritual assinalara um limite às suas operações, encaminhando Carlos Martel para a vitória de 732. Então é interessante, aqui só um pouquinho de história, também pego aqui, a gente recordando o que a gente aprendeu na escola, no Wikipédia aqui, que eu vou ler, só para a gente ilustrar. Então, os árabes, também chamados mouros, sarracenos, islâmicos, eles no norte da África, que é a África setentrional, no norte da África eles ocuparam toda aquela região. E a menor distância entre a África e a Europa é o chamado Estreito de Gibraltar, tanto que de um dá para ver a margem do outro, quer dizer, da Europa se vê a África, através desse estreito, por isso que chama estreito, é curtinho, e atravessando esse estreito, que é uma região
É uma região de fácil acesso com barcos pequenos, né? Os mouros, eles entraram na Europa pelo Estreito de Gibraltar, que é na Espanha, né? Na Espanha, na época, era ocupada pelos visigodos, que eram alguns bárbaros, né, que ocuparam aquela região que antes eram dos romanos, né? E eles também não tinham força suficiente para conter o avanço árabe. E a Espanha foi um dos maiores redutos por séculos, né, do islamismo dentro da Europa, né? Ele só terminou quando a rainha Isabel expulsou os árabes da Espanha, né? Mas isso foi 1490 em diante, e aí que, em nome do catolicismo, ela expulsou. Muito bem, mas os árabes ocuparam toda a região da, da Espanha e estavam caminhando para a região do que seria hoje a França, né? A França, os francos, né? Tinha já a cidade de Paris e tudo mais, e os árabes iam até lá para ocupar o símbolo da latinidade, já que a Itália tinha deixado de exercer esse papel, né? Então era um último reduto do mundo latino, né? Então Carlos Martel, né? Carlos Martel era um prefeito de Paris e ele conteve a expansão dos árabes, né? Na famosa batalha de, eu não sei a pronúncia, né? Poitiers ou Batalha de Tours. Isso em 732. Então, a partir daí, ele impediu que os árabes avançassem e, desde essa data, os árabes não tentaram mais se expandir na Europa, né? Carlos Martel foi muito mais do que isso, ele foi muito importante para a dinastia lá de Clovis, da França, né? Ele não era rei, não era nada, ele era prefeito, um mordomo, a denominação da época era um mordomo da cidade, né? E com isso ele acabou fortalecendo, né, as posições da França e principalmente impediu o avanço dos árabes. Senão hoje provavelmente nós estaríamos falando árabe, né? Vou continuar agora aqui pelo Emmanuel, tá? Muito bem. Então, só o último parágrafo. Nos primeiros anos do século imediato, atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha, em vista da escassa resistência dos visigodos atormentados pela separação. E somente não seguiram caminho além dos Pirineus, porque o plano espiritual, aí é legal, né? Assinalaram um limite às suas operações, encaminhando Carlos Martel para as vitórias de 732. Veja, Carlos Martel não era espírita, não é, né, mas só para a gente entender que as movimentações até políticas, né, elas têm origem no mundo espiritual, né? Por quê? Porque tem um plano maior, Jesus tem um plano maior para a Terra, né? Então é interessante a gente ter essa consciência, aliás, é para isso que serve o livro, né? Para que a gente perceba que os acontecimentos, as movimentações aqui na crosta, elas não são de simples e exclusiva decisão de quem o faz. Não, tem uma causa primária, né? Que é o plano espiritual. Aí o autor dessas ações, ele opta, né, se ele quer ouvir o mundo espiritual superior ou o mundo espiritual inferior. E assim ele faz o seu aprendizado, o seu legado, ele faz a sua até obrigação, né? Olha que interessante, do neto de Carlos Martel, né? O neto de Carlos Martel, Carlos Magno, né? Eu vou me ater aqui basicamente ao que Emmanuel está falando, puxando alguma coisinha só para ilustrar da história, tá? Carlos Magno. É depois dessa época que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos.
ansioso de auxiliar o espírito europeu na sua amargurada decadência. Perceberam aí? Quer dizer, era um imperador romano, né, que já tinha condições, assim, um dos grandes, ele tinha os seus grandes méritos e por isso foi escolhido para a espiritualidade para essa também missão, né? Essa entidade, que ele não até se reporta quem era o imperador, né? Essa entidade renasceu então sob o nome de Carlos Magno, desculpa, o verdadeiro reorganizador dos elementos dispersos para a fundação do mundo ocidental. Quase analfabeto, criou as mais vastas tradições de energia e de bondade, com a superioridade que lhe caracterizava o espírito equilibrado e altamente evoluído. Evoluído aqui, evoluído, né? Num reinado de 46 anos consecutivos, Carlos Magno intensificou a cultura, corrigiu defeitos administrativos que imperavam entre os povos desorganizados da Europa, deixando as mais belas perspectivas para a latinidade, né? Para quem falava latim, né? Que eram os herdeiros do povo romano. Sabe Jesus quanto de lágrimas lhe custou o cumprimento de uma tarefa dessa natureza, cujo desempenho exigia as mais altas qualidades de cérebro e de coração. Mas, antecipando as doces comoções que o aguardavam no plano espiritual, numerosos amigos invisíveis que com ele haviam caminhado na Roma do direito e do dever, cercam-lhe a personalidade na noite do Natal do ano 800, quando o seu pensamento em prece se elevava a Jesus na Basílica de São Pedro. Uma onda de vibrações harmoniosas invade o ambiente suntuoso, pouco propício às demonstrações da verdadeira espiritualidade. Leão III, o Papa reinante, sente-se tocado de incompreensível arrebatamento espiritual e, aproximando-se do grande batalhador do bem, cinge-lhe a fronte com uma coroa de ouro, enquanto a multidão designava-o em vozes comovidas e entusiásticas como imperador dos romanos. Olha como é interessante, né? Então ele ali, líder dos francos, né? Neto lá de Carlos Martel, que interrompeu a expansão do islamismo. Ele, como imperador romano, reencarna e recebe uma glória, né? Um reconhecimento como dos tempos de Roma, né? Sobre aquilo que ele já tinha feito, né? Ele é chamado, inclusive, a partir dessa coroação, né, que foi famosa na história, né, como o pai da Europa. Né? Ele é o pai da Europa por quê? Porque ele começa essa inicial, né, reconstituição dos valores romanos, da latinidade, né, e mantém acesa a brasa para o mundo que conhecemos hoje como Europa Ocidental. Né? Eu vou ler um trechinho aqui do Wikipédia, tá? Coisa que dá para... É senso comum isso já, né? Carlos Magno era o filho mais velho de Pipino Breve e nascido antes do casamento canônico. Ele se tornou rei dos francos em 768 após a morte de seu pai, que era filho do Carlos Martel, né? Depois ele se tornou co-governante ao lado do seu irmão Carlomano I até a morte deste. Como único governante, ele continuou a política de seu pai em relação ao papado e se tornou seu protetor, removendo os lombardos do poder no norte da Itália e liderando uma incursão na Espanha muçulmana. Ele fez campanha contra os saxões a leste, cristianizando-os até sob a ameaça de pena de morte. Ele atingiu o auge de seu poder em 800, quando foi coroado imperador dos romanos pelo Papa Leão III,
no dia de Natal. Passou a ser chamado o pai da Europa, pois uniu a maior parte da Europa Ocidental, pela primeira vez desde o Império Romano, e uniu partes da Europa que nunca estiveram sob o domínio franco ou romano. Seu governo estimulou o renascimento carolíngio, um período de atividade cultural e intelectual enérgica dentro da Igreja Ocidental. Então, esse é apenas um comentário para mostrar que o que Emmanuel coloca é em plena consonância do que existe na nossa história acadêmica aí, né, do que é trazido para nós. Continuando. Só ver o horário aqui para que a gente não extrapole, né? Acho que já deu, dá para a gente terminar pelo menos esse parágrafo. Carlos Magno sente que aquela cidade era também dele, Paris, né? Parece-lhe voltar ao passado longínquo, contemplando a Roma do pretérito, cheia de dignidade e de virtude. Seu coração derrama lágrimas, como Jeremias sobre a Jerusalém das suas dores, agradecendo a Jesus os favores divinos. Decorridos alguns anos sobre esse acontecimento, o grande imperador busca de novo as claridades do além, para reconhecer que o seu esforço caía sobre as almas qual uma bênção, mas o império por ele organizado teria curta duração, escassa duração. Então vejam, não é porque o indivíduo é um líder, uma posição política de destaque, que ele não tenha intimamente as suas convicções, a sua espiritualidade e as suas intenções, né? Ele conversa com Jesus. Quem é a testemunha aqui é Emmanuel, né? Dá para imaginar alguém numa condição de poder desse tamanho, né? Senhor das coisas, manter essa ligação com Jesus? É isso que pretendemos, né? É um exemplo a ser seguido. Todos nós queremos, né, andar para frente, sem dúvida, né? Mas ninguém vai andar para frente se não contar com a ajuda das mãos de Deus. Boa semana, até o próximo encontro. Queridos companheiros, é com a graça de Deus que temos esse momento de nos aprofundar nessa doutrina tão consoladora e esclarecedora, a qual fomos direcionados por Deus, esse Pai misericordioso. Então, que possamos nos ligar à espiritualidade amiga, acima de tudo a Jesus, nosso Mestre maior, rogando o amparo para o entendimento dos estudos da leitura de hoje. Vamos pegar o livro O Consolador, por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Estávamos vendo no capítulo 4 sobre a iluminação e agora vamos ler o item realização. A pergunta feita é a 232. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Então aqui podemos refletir que se somos obra do Criador, se temos em nós a centelha divina, cabe essa busca interior para o desenvolvimento dessa centelha. Muitas vezes estamos nos sentindo vazios por buscar no exterior a compreensão das coisas, a satisfação dos desejos, e, no entanto, muitas vezes é necessário a simplicidade, é necessário que nos aquietemos para reconhecer que trazemos em nós os impulsos ali divinos, latentes, aos quais precisamos desenvolver. Bom, continuando, 233. Por que razão o homem da terra tem sido tão lento
na solução do problema do seu conhecimento próprio? Isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos da sua personalidade espiritual. Antigamente, a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Muitos séculos decorreram, até que ele obrigasse a conveniência da solidariedade para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas, exigiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. A ciência das relações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, não requisitaram menor porção de tempo. Agora, porém, nas culminâncias da sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se, de modo tão absorvente, com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam, nos tempos modernos, em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas, dentro dos valores infinitos da vida. Então podemos entender as palavras de Emmanuel. Estamos num tempo propício para dar esse passo de conhecimento interior de uma forma mais assertiva. Com certeza esta é uma das encarnações onde mais pudemos nos elucidar com relação ao ser humano no planeta Terra. A próxima questão, 234. Que dizer dos que propugnam leis para o bem-estar social, por processos mecânicos de aplicação, sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos? Os estadistas ou condutores de multidões que procuram agir nesse sentido, em pouco tempo caem no desencanto de suas utopias políticas e sociais. A harmonia do mundo não virá por decretos, nem de parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Não vedes que o mecanismo das leis humanas se modifica todos os dias? Os sistemas de governo não desaparecem para dar lugar a outros que, por sua vez, terão de renovar-se com o transcorrer do tempo? Na atualidade do planeta, tendes observado a desilusão de muitos utopistas dessa natureza, que sonharam com a igualdade irrestrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si, em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. E para que a coletividade realize semelhante aquisição, para o organismo social, faz-se imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres de autoiluminação. 235. Há outras formas de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? O mundo está repleto de elementos educativos, mormente no referente às teorias nobilitantes da vida e do homem, pelo trabalho e pela edificação das faculdades e do caráter. Mas, em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de verdade e vida. Os próprios filósofos que falaram na terra antes dele não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria,
vindos à carne de modo a preparar-lhe a iluminosa passagem pelo mundo das sombras, razão porque o modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. Que nos esforcemos, então, para alcançar as virtudes do Cristo. E nesse esforço nos melhoraremos porque estaremos em contato com as mazelas morais que trazemos, reconhecendo-as e transformando-as. Pergunta 236. Como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante essa necessidade de iluminação? Os espiritistas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida, mas somente o esforço opera a edificação moral, legítima e definitiva. É uma extravagância de consequências desagradáveis atirar-se alguém à propaganda de uma ideia sem haver fortalecido a si mesmo na seiva de seus princípios enobrecedores. O Espiritismo não constitui uma escola de leviandade. Identificado com a sua essência consoladora e divina, o homem não pode acovardar-se ante a intensidade das provações e das experiências. Grande erro praticariam as entidades espirituais elevadas se prometessem aos seus amigos do mundo uma vida fácil e sem cuidados, solucionando-lhes todos os problemas e entregando-lhes a chave de todos os estudos. É egoísmo e insensatez provocar o plano invisível com os pequeninos caprichos pessoais. Cada estudioso desenvolva a sua capacidade de trabalho e de iluminação e não guarde para outrem o que lhe compete fazer em seu próprio benefício. O Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Nós temos aprendido que Jesus é o nosso modelo maior e jamais conseguiremos alcançar a melhora senão por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E é não só na parte teórica dos ensinamentos do Cristo que devemos nos esforçar, mas sim em nos acolhendo, em nos reconhecendo como filhos de Deus no processo evolutivo, em buscar reformar-nos intimamente, moralmente, acabando com aquelas mazelas mais difíceis do orgulho, da vaidade e aprendendo a servir, aprendendo a alcançar através de servir o nosso próximo as virtudes desse Cristo que nos espera cada vez mais sintonizados. Pergunta 237. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Por esses motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão
o canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. 238. Para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas? Toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual pela boca dos profetas e dos filósofos exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio. É certo que o planeta já possui as suas expressões isoladas de legítimo evangelismo, raras na verdade, mas consoladoras e luminosas. Essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Esses apóstolos desconhecidos são aquele, entre aspas, sal da terra, e o seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras, como os símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo, bem-aventurados do seu reino, no qual souberam perseverar até o fim. Então, após a leitura desta última pergunta sobre como acelerar o esforço de iluminação e a clareza de que precisamos nos evangelizar ali com os exemplos e as lições do Cristo, finalizamos este item realização. E vamos para o item 5, que é evolução, dor. Pergunta 239. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão por que a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Pergunta 240. De algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir por enquanto na face do orbe, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua ventura real. Pelo trabalho e pelo sacrifício,
a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Então vejam que nessas duas primeiras perguntas aqui, referentes à questão da dor física e dor moral, verificamos que estamos nesse planeta, nesse orbe, e lembramos que é um planeta ainda de expiações e provas, porque temos ainda muito a expiar e por aprendizados, a receber através ali da passagem pelas provas. Porém, pelo trabalho e pelo sacrifício, nos diz Emmanuel, a caminho estaremos das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Então, vamos estar cada vez mais lúcidos, aproveitando a oportunidade dada por Deus e os ensinamentos exemplificados por Jesus, para que possamos passo a passo, vigiando e orando, não deixarmos passar as oportunidades de melhora nesses momentos em que estamos vivenciando aqui no planeta. Que possamos então cada vez mais buscar sintonia com Jesus, mas mais do que isso, nos colocar ali no trabalho com Jesus, para que possamos conseguir sentir as bênçãos do que é esta lei maior que nos pede para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Finalizamos aqui as nossas reflexões de hoje. No próximo encontro, daremos continuidade ao aprendizado juntos dessa doutrina tão maravilhosa que tanto nos auxilia no nosso progresso. Que a paz de Jesus, então, esteja sempre junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.